Bom dia, vamos iniciar os trabalhos. Começaríamos com uma mesa redonda, inovação e tecnologia no enfrentamento de desafios socioambientais, com Abner William Quintino de Freitas e Rafael Tramposo. Chamamos a mediadora, a professora doutora Maria Isabel Barros Bellini, graduada, mestre e doutora em Serviço Social pela PUC, docente no programa de pós-graduação em Sociologia e Ciência Política e no programa de pós-graduação em Serviço Social da PUC. Coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Trabalho, Saúde e Intersetorialidade e líder do Grupo de Pesquisa Desastres e Sociedade, Grupo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas, Gestão e Trabalho em Desastres. E responsável pela disciplina Mudanças Climáticas, Sociedade e Políticas Públicas, também vinculada ao PPGSCP da PUC. Assistente social da equipe da Divisão de Pesquisa da Escola de Saúde Pública da Secretaria Estadual da Saúde, coordenando projetos em parceria com a PUC e ESP e outras instituições de ensino superior. Passo a palavra para a professora doutora Maria Isabel. Obrigada, Silvana. Bom, primeiro eu vou manifestar a minha enorme satisfação de coordenar essa mesa. Primeiro, não em ordem de prioridade, mas o tema é um tema que nos toca cada vez mais, né? E também pelos colegas que compõem a mesa, que são colegas muito próximos dos meus estudos, enfim, já fizemos parte de projetos juntos. E vamos fazer, quero crer que faremos outros projetos. Bom, o tema, ele tem uma importância imensurável. Em tempos de inteligência artificial, poder discutir o uso das tecnologias de forma ética e inclusiva é uma questão que tem que nos ocorrer sempre. As tecnologias, elas têm uma utilidade muito grande em termos de saúde, por exemplo, telemedicina, em termos de educação. A gente sabe que durante a pandemia, durante a enchente, o estudo EAD, distância, foi super utilizado e bom, respondeu a várias questões. As tecnologias são usadas para sustentabilidade, enfim, tem vários usos, a gente não vai questionar a importância, a gente tem que sempre pensar no uso ético das tecnologias. Bom, os colegas que estão aqui, eles foram convidados porque eles trabalham com tecnologia para enfrentamento de desastres. E essa é a temática que nos toca nesse evento. Então, eu vou apresentar o primeiro colega, que vai fazer a apresentação dele, o Rafael Tramposo. Ele é bacharel em Ciências Aeronáuticas pela PUC, se formou como primeiro colocado de graduação e recebeu menção honrosa, parabéns, laurea acadêmica, e campeão de Chapanhar. Eu sou professora da PUC há vários anos, sei da importância dessas menções e quantos os acadêmicos realmente se desafiam para chegar a ponto de receber uma laurea acadêmica. É mestre em Administração Estratégica pela Escola de Negócios da PUC, é professor no curso de especialização em Fatores Humanos e Segurança Operacional da PUC, e que nos toca, ele surpreendeu muito, porque eu já conheci o Rafael e sabia a gente trabalhou junto nesse projeto de Fatores Humanos, mas que ele planejou e conduziu as operações de voos humanitários na base aérea de Canoas e nos aeroportos de Santa Maria, Caxias do Sul e Pelotas durante a catástrofe climática do Rio Grande do Sul, sendo reconhecido e agraciado pelo Comando Militar do Sul por sua contribuição. Então, assim, eu já quero manifestar minha profunda admiração pelo seu trabalho, Rafael. Eu acho que a gente pode se aproximou em relação, durante o projeto do HF, do Human Factors, mas esse teu trabalho junto à base aérea de Canoas é surpreendente e a gente quer te ouvir, então, falando sobre a inovação e tecnologia no enfrentamento de desastres e da tua experiência. Tu vai ter em torno de 30 minutos, eu te aviso quando chegar. Obrigado, professora. Apresentação.
Pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui na ESC e poder falar de matemática tão sensível e tão recente para todos nós. Essas enchentes impactaram as nossas vidas de forma direta e indiretamente. Falando, bom, da minha pessoa, infelizmente eu perdi conhecidos na Serra, em deslizamentos de terra. Então, isso mais do que me motivou a entrar de cabeça nessa gestão de crise e poder usar a ciência, uma ciência ainda pouco conhecida, que é a engenharia de resiliência, eu vou comentar aqui sobre esse campo, mas poder usar a ciência para auxiliar na retomada, na resposta ao desastre, foi algo realmente fantástico. Gestão de crise resiliente, engenharia de resiliência como ciência na gestão de crises. E aqui eu quis colocar a gestão de crises, tá? E não de desastre. Por quê? Diversas situações que a gente hoje tem, principalmente no setor de saúde, são situações de crise, porém a gente já normalizou devido a, enfim, acontecer todo santo dia. Então, quando uma emergência está com 200% de ocupação, é uma crise. Só que a gente normalizou. Pode passar, por favor. Eu quis trazer aqui, primeiro, como que a gente enxerga uma gestão de crise, Basicamente, a gente enxerga alguns cenários, inundação, deslizamento de terra, elabora planos, procedimentos, normas para agir, e o que a lógica ela nos traz? Bom, se a gente segue esses planos, a gente tem um resultado desejado. Se a gente não segue, a gente tem um resultado indesejado. Mas eu queria fazer um questionamento. Vocês sabem de onde surgiu esse pensamento linear? Porque a gente não nasce com esse pensamento. Quando que ele foi construído? Acredite se quiser, esse pensamento ele não existia antes da Revolução Industrial. Tá? Pode passar para mim, então. Como é que aconteceu nessa? Eu quero falar um pouquinho dessa história, não vai ser uma aula de história, eu prometo, tá? Mas é importante a gente entender de onde veio esse nosso paradigma, essa forma que a gente enxerga operações, para a gente poder falar como fazer gestão de operações complexas. O que a gente tinha antes da Revolução Industrial? A gente tinha um feudalismo, onde nós tínhamos uma sociedade que era pautada na Igreja Católica, e se resultados indesejados aconteciam, era uma origem divina. Com a Revolução Industrial e também com a Revolução Científica, a sociedade ela mudou. Então, quando a gente tinha um camponês trabalhava isolado no campo, e algo acontecia e não afetava demais setores da sociedade, agora você tinha pessoas trabalhando dentro de fábricas, em um espaço confinado, onde quando uma caldeira explodia, por exemplo, levava metade de uma fábrica e afetava o bairro inteiro. Então, a sociedade passou por uma transformação imensa nessa época. E algumas inovações naquela época afetam a mudar a forma como a gente enxerga a realidade até hoje em dia. Por exemplo, Frederick Taylor propôs a divisão do trabalho, que a gente enxerga até hoje. Nós temos gestores e executores. E uma outra pessoa também, para atender uma demanda naquele momento, propôs a linha de produção, que foi Ford. Nesse período industrial. E o aumento da produção foi tão grande, mas tão grande, que moldou a forma como a gente enxerga também o planejamento de operações até hoje. Quando a gente pensa no hospital, como é que a gente pensa? Várias etapas pré-definidas. O paciente ele chega, retira a senha, ele vai ser atendido na triagem, depois passa pelo médico, vai receber a medicação e assim vai. E entendemos as operações, no geral, dessa forma, de uma forma linear. Pode passar para mim, por favor. E o que é uma operação linear, tá, pessoal? E aí eu trouxe aqui algumas características, tá? Você tem uma sequência muito bem definida e montada de etapas. Então, vamos pensar aqui na produção de um carro. Se a gente vai colocar o pneu depois de colocar o para-choque, numa linha de produção você não muda essa ordem. É aquela ordem, sempre será aquela ordem. Um ambiente estável, quase hermético. Então, se está chovendo, não afeta a linha de produção. Se está tendo alguma epidemia, não afeta a linha de produção. Uma alta previsibilidade na operação.
A gente pode entrar em qualquer fábrica de carro hoje e perguntar quantos carros vão ser produzidos até o final do dia, eles têm um número exato. E uma proporcionalidade na relação causa e efeito. Pequenas causas geram pequenos efeitos, grandes causas geram grandes efeitos. Né? Isso é uma operação linear. E aqui eu trouxe, né, uma linha de montagem bem para ter uma ideia de como que isso funciona. E isso foi influenciado desde lá da Revolução Industrial. E aí, pode passar, por favor. Vejam bem se não é isso, né? A gente tem ali cenários na nossa linha de produção, a gente estabelece etapas, a gente segue essas etapas, a gente tem o resultado desejado. Se alguma dessas etapas não funciona como deveria, ou seja, uma engrenagem, e aqui eu retomo aquela cena icônica do Charles Chaplin, né, que fica apertando depois do trabalho, né, como uma engrenagem, você tem um resultado desejado. Por quê? O paradigma daquela época era entender a operação realmente como várias engrenagens funcionando ao mesmo tempo. Maravilha! E aí, o que a gente tem? Bom, a gente tem um cenário A, a gente segue uma linha reta e a gente chega a um resultado desejado B. Isso a gente leva até hoje no nosso planejamento, seja da nossa rotina, seja do nosso... A gente tenta planejar uma aula e a gente pensa, tipo, eu vou seguir, olha, esse horário, até esse horário eu vou abordar tal assunto, depois de tal horário eu vou abordar isso, faço uma dinâmica. Acontece que quando a gente vai olhar para o mundo, não é bem assim que funciona. Né? A nossa realidade ela não é linear. As nossas organizações, instituições, empresas, órgãos, com o passar do tempo, foram ficando complexas e mais complexas. E o que isso significa? Isso significa que agora os elementos operacionais eles são mais interdependentes, que é diferente de dependência. Uma linha de produção, cada etapa é dependente. Então, se eu preciso colocar o para-choque antes do pneu, se eu não coloquei o para-choque, eu não consigo botar o pneu. Só que o inverso não altera. Se eu não coloquei o pneu, não afeta a linha de produção para cima. Já no meio complexo é interdependente. O que um elemento influencia no outro e o outro elemento influencia nesse. E isso dá uma complexidade imensa à operação. Equipes multidisciplinares. Vamos pensar bem numa gestão de crise. Olha a quantidade de conhecimentos distintos que nós temos em uma gestão de crise, em um hospital, em qualquer ambiente complexo. Um ambiente altamente dinâmico, que muda de hora em hora, de minuto em minuto. Bom, a gente está na escola de saúde pública, né? A gente pode perguntar como é que vai estar a emergência do clínicas daqui a uma hora. Existe uma expectativa de que vai estar de determinada maneira, mas a gente não consegue garantir com certeza. Por quê? Porque esse ambiente dinâmico traz um residual de incerteza. Então, quanto mais complexa é a operação, maior o residual de incerteza. E eu estou falando aqui de gestão de aeroportos, ou de uma malha aérea. Eu estou falando de uma indústria de óleo e gás, uma plataforma de petróleo. Tive a oportunidade de embarcar em plataforma de petróleo e analisar as operações deles. Eu estou falando aqui de uma central de controle, esse aqui é do Metrô Rio, né? Por quê? Mas é limitado, o vagão ele vai para na estação. Mas aí você tem algum problema, por exemplo, um acesso indevido à linha que vai atrasar e vai ter uma sequência de atrasos que impacta em outros setores da sociedade. Um hospital, por exemplo, e, por fim, a gestão de crise. Gestão de crise é um ambiente extremamente complexo, porque reúne essas características que eu mencionei, elementos interdependentes, um ambiente dinâmico, equipes multidisciplinares. Pois bem, e quando a gente fala de operações complexas, pessoal, eu trago aqui dois pontos que são cruciais. É que um ambiente complexo, a mudança ela é contínua. Então, quando eu falo da gestão de crise hoje, retornasse, né? Vamos retomar o cenário das enchentes. Uma coisa era a crise no dia 5 de maio, outra coisa era a crise no dia 10 de maio, outra coisa era a crise no dia 20 de maio, porque a mudança ela é contínua. E isso, eu estou falando em aeroportos, eu estou falando em hospitais, plataformas, assim vai. E os recursos são finitos. E isso nos leva à seguinte conclusão, né? Que toda operação ela tem um limite. Um limite que ela não consegue se adaptar mais. Um limite que chegou ali, ela colapsa.
no limite adaptativo operacional. E a gente sabe, a gente tem aquele feeling do tipo, se acontecer mais alguma coisa aqui, a gente vai colapsar. Né? Diante desse limite, eu trago o conceito de resiliência operacional, que é muito associado à resiliência ao indivíduo, mas desde o início dos anos 2000 já é tratado com um aspecto organizacional, que é a capacidade de um sistema se adaptar antes, durante ou após um evento, seja ele previsto ou não previsto, de modo a manter a operação requerida. É você momentaneamente estender, aumentar esse limite adaptativo para lidar com algum imprevisto. É uma demanda inesperada em um hospital, a operação, e não o indivíduo, a operação se ajustar para dar conta momentaneamente daquele aumento da demanda. E o que pouca gente sabe é que existe um campo da ciência chamado engenharia de resiliência, onde a unidade de análise não é o indivíduo, mas sim as interações sociotécnicas de ambientes complexos. Porque em um ambiente complexo você tem o quê? Você tem pessoas interagindo com artefatos. Sendo artefatos o quê? Tudo aquilo criado pelo ser humano. Indicador, ferramenta, protocolo, plano, ferramenta, sistema, tudo isso é artefato e essas interações, elas coexistem de uma forma simbiótica em um ambiente complexo. Então, a engenharia de resiliência nada mais é do que um paradigma para lidar com essa complexidade. Se a gente tenta linearizar uma operação complexa, a gente falha. Tenta trabalhar em uma emergência do hospital como se fosse uma linha de produção. Ah, mas é triagem, depois o atendimento, depois medicação. Mas e se o paciente chega lá em parada? Vai passando triagem ainda para ver? Não. Ele vai entrar no leito de parada e depois joga o nome dele no sistema e assim vai. Diferentemente de uma linha de produção. E como que a engenharia de resiliência se desenvolveu como ciência? Né? Em 2005, iniciou esse estudo de diversas áreas. É uma área da ciência que ela é multidisciplinar. Então, a gente está falando aqui de assistência social, a gente está falando de psicologia, a gente está falando de engenharia, a gente está falando de vários campos, tá? E que foi aumentando esse número de publicação, até chegar num pico que foi, se puder passar, por favor, 2020. O que a gente tem em 2020? A pandemia. E os diversos estudos aqui não foram em relação à resiliência do indivíduo, mas sim à resiliência do sistema de saúde. Como que se criou novos leitos? Olha as adaptações que foram feitas na rede de saúde como um todo para lidar com a pandemia. E isso é um pico de estudos. Onde ela está sendo implementada hoje? O Hospital Ernesto Cornelis, então, está tendo o prazer de reestruturar todas as operações do hospital utilizando engenharia de resiliência, emergência UTI, centro cirúrgico, unidade de internação, tudo. Né? O Eurocontrol é a gestão de tráfego aéreo europeu. Então, meu orientador de mestrado está conduzindo um trabalho gigantesco, tá? De reestruturação de toda a dinâmica. Área de óleo e gás, Petrobras, Shell, Carum, e na área da saúde, Hospital Universitário de Oslo, Hospital Universitário de Macquarie e o próprio Sistema de Saúde do Reino Unido, o NHS, trabalha com engenharia de resiliência. Bom, você lembra que eu comentei lá atrás que se eu faço o que foi planejado, eu chego no resultado desejado, se eu faço o que não foi planejado, eu tenho um resultado indesejado. O que a engenharia de resiliência nos traz de devoltação? Só um pouquinho. É que o sucesso e fracasso em uma operação complexa vem das variabilidades do trabalho cotidiano. O que eu quero dizer com isso? Temos variabilidades inerentes numa operação complexa. Querem ver como a variabilidade, essas adaptações, elas contribuem para o sucesso da operação? Chega no hospital agora, e peçam o seguinte: todo mundo tem que seguir os procedimentos à risca, linha por linha, sem abrir mão de nada. O que vai acontecer com a operação? Ela vai parar. E aconteceu isso no apagão aéreo, que teve em 2007, 2008. Os controladores seguiram à risca os procedimentos depois que alguns controladores foram presos depois do acidente do Gol 907. Tá bom. Então, vou seguir a risca que vocês estão mandando. E a aviação parou. Porque uma operação complexa demanda flexibilidade.
A engenharia de resiliência coloca que a gente precisa aprender com as variabilidades do trabalho cotidiano para entender por que 99% das vezes a gente tem o resultado desejado e 1% das vezes a gente tem o resultado indesejado. Pode passar. Bom, a professora Isabel comentou que eu participei da operação de estruturação das operações na base aérea de Canoas. E, é claro, eu utilizei a engenharia de resiliência como pano de fundo para montar essa operação. Por quê? É uma operação única, nunca havia sido pousada uma aeronave comercial na base aérea. A gente está falando de um número imenso de doações, e que é um problema bom, né? Mas a gente começou a ter um colapso do sul para cima. Para vocês terem ideia, metade dos pallets dos Correios estavam aqui no Rio Grande do Sul, metade dos pallets do Brasil estavam aqui no Rio Grande do Sul. Então, as bases aéreas de Guarulhos, Brasília, Galeão e Viracopos, que não é uma base aérea, mas é um aeroporto, elas começaram a colapsar de tanta doação que tinha. Então, a gente teve que planejar uma operação de o que vem para cá, quando que vem, quem vai trazer, quem vai receber, para onde vai levar, como vai levar. A única certeza que eu tinha era algum imprevisto vai acontecer, porque é uma operação complexa. Então, algum imprevisto iria acontecer. Então, qual foi a minha estratégia? Tá? Sabendo que toda operação tem um limite, eu tinha que monitorar o risco da saturação, de saturação da operação, que é aquela situação que, ó, não pode acontecer mais nada de imprevisto, porque se acontecer, eu não vou conseguir lidar com isso. Claro, aqui eu estou falando de que informações eu precisava ter e que recursos eu precisava ter à disposição. Porém, sabendo que toda operação tem um limite e que é uma operação complexa, eu precisava criar uma rede adaptativa. Veja bem, não tinha protocolo nenhum para isso. Não tinha assim, olha, se acontecer tal coisa, a gente vai fazer isso. Não tinha. Quando eu dei uma entrevista para a GZH, o repórter até perguntou assim, mas vocês escreveram alguma coisa? Não, a gente não escreveu nada. Por quê? Não era uma questão de plano, era uma questão de estruturar uma rede que, quando alguma parte da operação chegasse no seu limite, essa rede conseguisse se adaptar e prestar um apoio essa parte que chegou ao limite. Que rede foi essa? Né? Com quem eu tive que interagir? Exército, Força Aérea, Base Aérea de Canoas, Santa Maria. Aqui não tem o logo, mas tanto o aeroporto de Caxias do Sul, Pelotas. Por que esses locais, tá? Porque eles serviam de bases para a interiorização dos mantimentos. Ministério da Defesa, a Defesa Civil, fazendo contato com as defesas civis desses municípios e as empresas aéreas, a TAM, Gol, Azul Conecta e a Azul. Tá? Então, toda a operação ela se concentrou em mim, de modo que eu conseguia ver, através de informações, o limite de cada um desses atores aqui. Então, eu sabia, poxa, a Gol está chegando no limite dela operacional, o aeroporto está chegando no limite, a base aérea de Canoas, chegou um momento que a base aérea de Canoas não conseguia mais receber doação. Então, não adiantava mandar mais doação para a base aérea até descarregar o que estava lá. Ou seja, o limite da operação. Né? E aqui eu botei essa foto aqui só para mostrar que foi um problema bom no número de doações. O Brasil todo se mobilizou para doar. Mas é claro, isso precisa ser gerenciado também. Pode passar, por favor. Esse é um vídeo, até pode dar mais um clique, porque acho que ele passa. De novo, né, a interação entre múltiplas equipes. Essa aqui é uma nave da Azul, se eu não me engano, na base aérea de Santa Maria. Militares do Exército fazendo descarregamento, né, por uma aeronave. E essa aeronave aqui, ela foi retirada da frota, alocada momentaneamente, e depois dessa operação ela retornou para pegar passageiro. Tá? Então, era uma preocupação das empresas aéreas, o impacto na malha aérea deles. Tá? Pode passar também. Aqui uma aeronave da Latam também sendo descarregada por militares, né? Então eu tinha que garantir o quê? Que tivesse uma equipe ali para receber, com os equipamentos, para onde vai levar, né? Se ia levar aqui para a CE, se ia levar para outro lugar. Né? Essa é uma aeronave que é uma da Gol, tem a pintura do mecanismo, mas enfim. E aqui trazendo, né? Aqui é mais para ilustrar como que eu entrei de cabeça na operação. Né? O quartel do Exército estava lotado, né? O gabinete deles estava montado lá. E eu não tinha lugar para dormir. Então, eu só fui um colchão. Eu dormi atrás da minha mesa de trabalho ali. Não tinha também travesseiro. Eu usei a minha pasta ali de trabalho para dormir. Eu fiquei 3 dias seguidos ali
né? Até a operação realmente se estruturar, daí eu consegui voltar em casa. Eu moro no centro, então também está bilhado lá. E primeiro dia que eu fui para casa, eu saí às que 11 horas da noite, cheguei em casa, tomei um banho, porque eu também estava sem tomar banho, e 5h30 da manhã eu estava saindo de volta para voltar ali para o quartel do Exército. E aqui eu ressalto aqui, olha a importância disso, né? Não cara, aí, não tem, isso aí não tem importância. Mas como foi dado destaque à utilização de uma ciência para a estruturação de uma operação tão complexa. Nunca eu havia visto, né, algo, né, o termo engenharia de resiliência em um jornal. Eu acho que vocês também nunca tinham visto. Tá? Essa foi a primeira vez. E assim, ó, a operação ela teve imprevisto, sim, mas ela não colapsou. Porque uma operação complexa tem imprevistos. Só que ela foi pensada, ela foi estruturada de modo a se adaptar a esses imprevistos. Né? Pode passar, por favor. E aí eu deixo aqui um questionamento para todos que estão acompanhando, né, que está aqui presente também. Quando a gente pensa nas organizações que a gente trabalha, em hospital, qualquer outra área, qual a visão que predomina na instituição? Uma visão linear, onde a gente tenta, né, tem essa falsa sensação de prever tudo que pode acontecer e estruturar protocolos com linhas e linhas e linhas que na prática não são seguidos, ou a gente entende que é uma operação complexa e que a gente precisa se adaptar. Não as pessoas somente, mas a operação. Porque aqui eu vou colocar um parênteses. A resiliência da operação não pode ser às custas da resiliência das pessoas. Eu não posso chegar e falar assim para o colaborador, você tem que ser resiliente quando eu tenho uma operação totalmente desestruturada. Isso gera burnout, isso gera desgaste, né? Isso tem uma série de reverberações. E um outro questionamento: o que falta para a engenharia de resiliência ser utilizada para o aprimoramento da gestão de crise no setor de saúde, né, do Brasil? Falando especificamente do setor de saúde. Né? A gente está num campo de ciência, tem publicação científica, tem grandes projetos em andamento, mas ainda assim ela não é utilizada. Meu comentário, eu acho que ainda está muito no meio acadêmico, infelizmente. A minha empresa foi a primeira empresa a trabalhar com isso de forma de consultoria. Né? Porque eu vim do meio acadêmico, eu falei, isso tem que chegar na ponta. Bom, eu deixo aqui meus contatos, eu também não queria me estender, porque eu acho que o mais importante é o debate, tá? Vocês podem me achar qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer ponto que vocês concordem, discordem, eu fico bem feliz quando discordam de mim, eu acho bem legal, porque é uma forma de a gente construir conhecimento, mas agradeço a Escola de Saúde Pública por essa oportunidade de, principalmente, poder falar desse campo da ciência, que já tem uma aplicação prática, mas ainda é pouco conhecido. Muito obrigada, Rafael. Sim, acho que nós temos que conversar, porque engenharia de resiliência está na universidade, né? Está no ambiente acadêmico, e daí a gente tem que poder fazer esse diálogo, né? E é o que está se tentando fazer aqui. A Escola de Saúde Pública é um departamento da Secretaria da Saúde, que é responsável pela capacitação, formação de recursos humanos na saúde, trabalhadores, né? Não posso usar o termo recursos humanos. Então, talvez seja na hora da gente começar a falar sobre isso, numa parte de forma... Bom, começamos a falar hoje contigo. Bom, eu vou apresentar o nosso outro convidado, também um colega de PUC. Ele é o Abner de Freitas, ele é mestre pela UFPA, pesquisa sobre epidemiologia, pesquisando sobre epidemiologia de dados, ou seja, ele vem com esse tema já há bastante tempo. É mestrando na PUC, pesquisando resiliência dos sistemas de saúde dos desastres. Fundador da HOPFUL, que é uma startup no PUC, que trabalha com educação e desastres, coordena o programa Santa Maria Resiliente, coordenou o primeiro plano de contingência de Porto Alegre e tem experiência com desastres de defesa civil na Bélgica, Itália, Malta, Albânia, Marrocos e Jordânia. Parabéns, Abner, pelo seu currículo. E vamos, então, passar a palavra para ti, que eu tenho certeza que temos muito a aprender contigo. Professora, novamente, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite.
Agradecer também à Escola de Saúde Pública pela oportunidade. Ah, eu quero também parabenizar a apresentação do Trancoso. Meu, é muito bom te ouvir, Trancoso, até porque eu sou um entusiasta, tu sabe disso, da engenharia de resiliência. Para mim, eu acho que a única teoria que conseguiu explicar o beabá da resiliência é a engenharia de resiliência. A gente já vinha pensando a saúde no contexto dos desastres antes de 2020, ali numa ideia de hospital security, mas depois de 2022, em função da saturação dos serviços de saúde no contexto da pandemia, começou a se falar muito de de resiliência na saúde, mas na minha opinião, ainda a saúde não despertou para a engenharia de resiliência. E o trabalho, eu sou um neófito perto do Trancoso nesse tema, mas para mim o caminho é esse, o da saúde. Muito bom. E o curioso é que eu já anotei perguntas para fazer para o Trancoso, tá? Então, assim, quando começar as perguntas, eu tenho perguntas. Eu vou colocar minha apresentação. Apareceu a apresentação para vocês? Sim. Perfeito, então. Vamos lá. Novamente, agradecer o convite, vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Abner, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Ribeirão Preto. Eu me formei na Federal no curso de Gestão em Saúde, onde eu sempre busquei entender a gestão dos serviços de saúde no contexto dos desastres. A minha dissertação não, o meu TCC foi um estudo sobre inundações e leptospirose. Durante a graduação, eu desenvolvi um protótipo de um software de gestão de voluntariado em desastres. E em 2017, eu pude ingressar no Tecnopuc, onde eu comecei a Hopeful. A Hopeful é uma startup que trabalha para que indivíduos e instituições saibam o que fazer nos desastres. Para ficar claro, essa proposta, imagine, pode bater na madeira depois do que eu falar isso, tá, pessoal? Que eu vou bater na madeira aqui. Imagine que comece a pegar fogo aonde vocês estão agora. Vocês saberiam o que fazer? É justamente essa informação sobre o que fazer num desastre que eu trabalho, tanto para o indivíduo quanto para a instituição. Agora, se alguém quiser bater na madeira, pode bater, porque eu já bati aqui, para a gente não viver essa situação. Dentro dessa perspectiva, então, a Hope ela vem trabalhando, como já foi mencionado, a gente trabalhou por um tempo com a Prefeitura e a Defesa Civil de Porto Alegre. Hoje a gente coordena a atualização do plano de contingência do município de Santa Maria e também do município de Santiago. Uma pergunta que eu já deixei separado para o Trancoso, que eu concordo demais, é sobre operações lineares. Infelizmente, hoje, muitos dos planos de contingência eles têm sido construídos nessa lógica. Inclusive, eu não sei se tem alguém que está participando aqui hoje da nossa mesa, participa do Vigi Desastres, mas a minha crítica hoje ao modelo que o Ministério da Saúde vem adotando com o Vigi Desastres é a construção do protocolo de resposta baseada em fases. Assim, para quem conhece desastres, isso daqui é inadmissível pensar a construção de protocolos em fases. Não existe, é muito heterogêneo as variáveis para tu dizer o que é uma crise, o que precede uma crise, como é que tu reorganiza o serviço. Enfim, é uma crítica que eu faço acadêmica mesmo e profissional, de quem também trabalha nessa questão de construção da resposta de municípios para desastres. Então, eu estou mostrando para vocês um simulado que foi realizado ano passado. O simulado ele é um componente fundamental para a validação de protocolos. A Hopeful, ela foi a única startup brasileira convidada pela Comissão Europeia para fazer parte do Fórum Europeu de Proteção Civil esse ano, a qual a gente teve a oportunidade também de levar como relato a situação que nós vínhamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul. A Hopeful, como já foi mencionado, ela tem parceria com defesas civis de outros países.
Esse ano eu tive a oportunidade de conhecer o plano de contingência da Prefeitura de Roma, então entender como esses outros países pensam. E para mim, o que é importante nessa perspectiva? Fazer uma distinção fundamental sobre o que é cultural e o que é humano. Porque assim, ó, a gente vai dizer, a resposta ela acontece só no Brasil, então é cultural. Na China, no Japão, é diferente. Aí quando tu começa a observar, por exemplo, um comportamento que é chamado voluntariado espontâneo, que é as pessoas que se apresentam para ajudar sem ter sido convocada, aí tu observa isso no Brasil, observa isso na Espanha, observa isso na Alemanha, observa isso na Finlândia, já não é cultural, isso é um comportamento humano. E isso já está documentado por alguns pesquisadores. Então, conhecer o trabalho de outros países, para mim, passa muito nessa perspectiva. Porque, infelizmente, depois de todo o desastre, a gente sempre cai na vala comum de dizer assim: ah, se fosse Japão, teria dado tudo certo. Se fosse Europa, teria dado tudo certo. Bom, o Japão construiu uma proteção para sua usina nuclear em 2011 e teve Fukushima, que eles basearam numa série histórica e teve um desastre maior do que estava previsto. A gente, quem está tendo a oportunidade, eu por obrigação profissional e acadêmica, estou documentando e lendo tudo que está sendo publicado sobre a Espanha. A população recebeu o alerta depois que elas algumas, 2 horas depois que as casas delas já tinham sido inundadas. Como é? E aí, é assim, um absurdo, mas essa história foi a Comissão Europeia vir falar que estava disponibilizando o Copérnico, que era o principal satélite deles de monitoramento. Eu falei assim, parabéns, depois que ocorreu o desastre, tu vai oferecer o Copérnicos para eles. Deveria ter oferecido antes esse sistema. Enfim, são algumas coisas que eu gosto de explorar porque eu me chateio, não uso outra palavra, eu me chateio quando a gente cai nessa vala comum de achar que o Brasil é ruim, que o Brasil não dá certo. Não, acho que a gente tem coisas muito boas e alguns problemas que é da dinâmica do desastre. Eu quero trazer para a nossa discussão 2 documentos que eu acho fundamental para nos colocar em contexto. Tudo bem? Contexto, para a gente entender o que a gente está vivendo. Qual que é a implicação de nos colocar num contexto? Muitas autoridades, desde o primeiro ciclone, em junho do ano passado, têm tratado as ocorrências de desastres como pontual, algo que é atípico, algo que não vai ocorrer de novo. Se vocês pegarem as reportagens, vocês vão ouvir na fala das autoridades e na resposta das autoridades. Tanto que, sistematicamente, elas vinham afirmando que reconstrução. Reconstrução é uma ação que tu vai ter porque tu teve um dano e aquele fator de causa, tu supõe que não vá mais existir, por isso tu restabelece aquela construção. Gente, quantas casas foram reconstruídas depois do Vale do Taquari em setembro e em novembro teve outra inundação, em maio teve outra inundação. A lógica era de que destruiu, vamos reconstruir. Fizeram isso com casa, fizeram isso com ponte. Então, 2 documentos eu acho importante a gente colocar para nos dar o contexto. Esse primeiro documento é um documento do Instituto de Política Estratégica da Austrália, que vai dizer assim, olha, nós estamos entrando numa era dos desastres. Qual que é a implicação de falar de era dos desastres? Não é só 2024, tá? Não é só 2024, não é só 2023 e não será só 2025. Está posto os desastres nessa dinâmica. E está posto por quê? Eles apresentam que o aumento na temperatura média do planeta de 2 graus, ele vai trazer transformações profundas sobre a maneira como a gente vai proteger as vidas, as propriedades e os interesses econômicos. Claro, esse relatório ele é de 2019 para a Austrália, mas isso já começa a nos colocar em perspectiva, desastre não é mais algo pontual, é algo que está posto. E aí eu vou dizer algo que eu já não dizia em algumas palestras, que é o seguinte, para vocês entenderem isso. Nós, como humanidade, a gente pegou o nosso carro e a gente acelerou em direção ao desfiladeiro, tudo bem? A gente acelerou. 2024 está sendo aquele ano, sabe quando tu está na ponta do desfiladeiro que o veículo ele fica balançando entre cair e voltar? Nós estamos nesse momento, a gente está vislumbrando desastres
e a gente está achando que vai voltar à normalidade. A gente está nesse ponto, só que a partir desse momento a queda livre ainda não começou. Se vocês acham que a gente viveu o pior dos desastres, calma que tem coisa pior vindo aí. E não é querendo ser uma pessoa apocalíptica, mas é compreendendo a dinâmica que os desastres têm sobre, inclusive, a saúde da população. E aí, quando eu puder apresentar todas as categorias de desastres para vocês, nós vamos entender que a partir de 2020, o mundo que nós esperamos voltar não existe mais, tudo bem? Aquele mundo que nós tínhamos antes de 2020 não existe. Nós tivemos a pandemia da Covid-19, nós tivemos estiagem, nós tivemos essa chuva sem precedentes. E um outro documento que eu acho importante trazer é esse relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, porque muito dos temas relacionados a mudanças climáticas a gente trata como um tema relacionado a convertidas. Ah, é ativista, é a Greta, é o Greenpeace, é esse pessoal. Não. Quem lida com seriedade, ciência e o tema, está identificando que as mudanças climáticas são uma ameaça real. E esse documento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos falou assim: olha, as mudanças climáticas são uma ameaça para a infraestrutura militar americana. Não é assim algo que eles vão negligenciar. Dentro dessa perspectiva, então, em que a gente tratou sobre os efeitos, colocando em contexto, eu quero me aprofundar no conceito de desastres. Para isso, eu vou propor uma dinâmica rapidinho. Vocês podem pegar o celular de vocês, projetar nesse QR Code e colocar o que vocês entendem por definição de desastres. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês fazerem esse preenchimento. Fiquem tranquilos que o nome de vocês não aparece, tudo bem? Só a definição ali. O que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em desastre? Só não vale time de futebol e o boleto no final do mês, tá, pessoal? Quem tiver dificuldade de... Quem tiver boleto, pior do que boleto é a fatura do cartão, né? Quem tiver dificuldade de acessar pelo QR Code, pode colocar só o site ali, slido.com, e o código que aparece ali embaixo. Bom, vocês estão trazendo elementos bem curiosos. A questão de negligência e incapacidade está justamente relacionado à ideia mesmo de organização, de resposta, a questão de eventos que afetam o status quo. Isso é uma ideia curiosa, porque isso está muito relacionado à ideia de entropia, que é quando eu vou ter um evento que ele vai desorganizar o sistema, né? Negligência, algo impactante fora do controle humano que afeta em grandes proporções. Ocorrências não previstas ou previstas e negligenciadas. Emergência climática. Esperar só mais algo que não estamos preparados. Bom, é importante vocês trazerem esses elementos, até para a gente ter uma noção meio do inconsciente coletivo dessa mesa, o que não está previsto, falência de um sistema mundo, evento que provoca desorganização completa em determinada área de abrangência, são eventos que causam danos humanos e ambientais. Bom, vocês trouxeram elementos que são importantes, mas eu vou trabalhar com vocês conceitos técnicos. Eu digo que existem 2 polos de teoria sobre a definição de desastre. Eu vou trabalhar um aqui, por causa do meu tempo, mas em algum momento depois a gente pode abordar. O que eu vou abordar com vocês é o conceito... Agora, isso. Para mim, um dos primeiros conceitos uma das primeiras definições que vão assentar a ideia de desastre é o de Castro, 98, que ele vai dizer assim: olha, desastre é o evento adverso que interage com a vulnerabilidade do ecossistema causando danos. Beleza? São essas variáveis. Evento adverso e vulnerabilidade do ecossistema. Se eu quero reduzir danos, eu posso mexer na variável evento adverso, por exemplo, chuva,
Teoricamente, não. Eu consigo reduzir vulnerabilidade? Consigo. Vamos pegar o caso do Vale do Taquari. O evento adverso é as chuvas em excesso. O ecossistema vulnerável é as pessoas morando próxima do rio ou morando em áreas que são alagáveis, tudo bem? Como é que eu reduzo danos? Eu removo essas pessoas dessa área. Concordam comigo? Bom, se a gente chegou a essa decisão, essa conclusão comum, acho que a gente pode encerrar a nossa mesa hoje, porque a gente vai receber o Nobel da Paz por solucionar o problema dos desastres. Só que a realidade não é bem assim. Qual é a evidência disso? No ano passado, eu tive a oportunidade de acompanhar em Roma a apresentação desse relatório de um grupo de pesquisadores que mostrou, olha o valor lá em cima, que 94% dos italianos estão em áreas vulneráveis de deslizamento, inundação e erosão costeira. Bom, se eu pego aquele pressuposto do slide anterior, dizendo que para eu reduzir danos, eu preciso reduzir vulnerabilidade, vamos explodir a Itália. Vamos acabar com a Itália que a gente resolve o problema da Itália. Bom, eu espero que não, porque a Itália é linda, maravilhosa. Os italianos são, assim, apaixonantes. Por que a gente faria isso com eles? Quem nos ajuda a avançar nesse sentido é a definição, já em 2016, da Assembleia das Nações Unidas, que traz mais uma variável. O primeiro destaque dessa definição é o seguinte: a gente está acostumado a entender desastre como um evento de grande magnitude. E não, segundo essa definição das Nações Unidas, desastre pode ocorrer em qualquer escala. Para essa definição, ela traz mais uma variável. Então, ela considera ainda o fator de exposição, que é o evento adverso, a vulnerabilidade e ela adiciona a capacidade. Vamos pegar o mesmo exemplo do Vale do Taquari. O fator de exposição, que é o evento adverso, eu consigo lidar? Não, eu não tenho controle sobre isso. A vulnerabilidade, eu posso reduzir? Posso, mas não tenho total controle sobre essas vulnerabilidades. Me resta ter o quê? A capacidade. Se eu não consigo controlar a chuva e as pessoas elas estão em áreas vulneráveis, eu preciso que elas tenham capacidade do quê? De evacuação. Daí que entra o trabalho da ROPFO, a de educação em desastres, que as pessoas saibam o que fazer nos desastres. A gente tem tido uma confusão generalizada em chamar o que ocorreu no Rio Grande do Sul em maio desse ano, ou o que ocorreu na Espanha agora, de desastre climático. Eu vou mostrar para vocês que essa categoria nem existe, desastre climático. Nós temos desastre climatológico. Nós temos, na verdade, desastres no contexto das mudanças climáticas. Sabe essa primeira variável que vocês estão vendo aí de exposição, que é o evento adverso? É justamente nessa variável que as mudanças climáticas atuam. Ao invés do evento ser adverso, é o evento extremo, ou seja, as inundações sempre ocorreram antes, só que no contexto das mudanças climáticas, elas ficam extremas. Então, a expressão correta é desastre no contexto das mudanças climáticas. É o Abner que está falando isso? Não, eu conheci essa expressão nesse fórum europeu, que é o termo que eles estão cunhando, porque desastre climatológico não tem nada a ver com o que ocorreu esse ano no Rio Grande do Sul. E aí eu vou explicar um pouco para vocês ali na frente. Eu falei que eu iria falar rapidinho, mas eu acabei me estendendo, então eu vou pular uma parte de interação, que seria a questão da classificação dos desastres. Eu vou já entrar nessa parte para vocês entenderem tudo que são desastres. É nesse momento que vocês vão tirar o lencinho do bolso e vão começar a chorar, porque vocês vão falar assim, meu Deus do céu, é tudo isso? E eu vou dizer, sim, é tudo isso. Da onde nasce a nossa classificação de desastre, a nossa tabela Cobrade? Ela nasce a partir desse documento. Em 2012, o Brasil assinou uma instrução normativa dizendo que, baseado no banco de dados do NDData, do Centro de Epidemiologia de Desastres da Universidade de Louvain, tudo que esse centro determinar e classificar como desastres, o Brasil passa a adotar. Então, tudo que eu vou apresentar para vocês daqui para frente vem desse banco de dados que o Brasil tratou dentro da sua tabela Cobrade. E aí eu vou passar rapidinho para a gente poder ter a oportunidade de conversar. A gente, então, tem os desastres classificados quanto à origem natural ou tecnológica ou provocados pelo homem.
Pessoal, tem tido uma discussão entre os acadêmicos de não falar que os desastres são naturais. Eu sou do grupo dos que mantêm dizendo que os desastres são naturais. Isso está querendo dizer que eu naturalizo a causa? Não. Eu estou querendo dizer que o evento adverso, o fator de exposição, ele tem origem natural, ele não tem origem na ação humana. Então, toda vez quando eu for falar de desastres naturais, eu estou querendo dizer desastres de origem natural, que se agravam com as vulnerabilidades, que se agravam com a incapacidade, mas são desastres de origem em eventos adversos naturais. Então, por isso que eu sou um dos que estão de um lado dizendo que desastres ainda são naturais. Tudo bem? Dentro desse grupo, a gente tem os desastres geológicos, atividade vulcânica, movimento de massa e terremoto. Professora, o pessoal que está aí na audiência arriscaria, o Trancoso também pode tentar opinar. Atividade vulcânica é uma ameaça para o Rio Grande do Sul? O que vocês acham? Optaria? Vamos lá, coragem. Diria que não. Eu também diria que não, mas acho que é um Tem contrário. dois votos. Tem informação sobre isso. Eu não saberia dizer ao certo, mas acho que não. E se tem, tá com ele. Adorei essa resposta. Sim, o Rio Grande do Sul, em 2011 e 2015, foi afetado pelas cinzas do vulcão no Chile, emitindo um alerta para doenças respiratórias em função das cinzas dessa atividade vulcânica. Então, curiosamente, sim. Por que eu estou trazendo isso? Porque é curioso, quando a gente pensa um protocolo, pensa um plano de contingência, eu recomendo que a gente nunca fique na experiência empírica, e uma das coisas que a gente faça é buscar relatos de ocorrência. Isso eu acho fundamental. Dentro, então, olha, falei dos desastres geológicos. O que ocorreu no Rio Grande do Sul foi desastre meteorológico, que foram os temporais. Tem os acidentes provocados... Acidente, não. Nós temos uma outra categoria que são os fogs. Alguém sabe dizer que tipo de desastre está relacionado a fog? Eu sempre palestrava errado quando eu falava sobre isso, tanto que eu estava quase falando bobeira agora para vocês. Até que um dia eu falei, nossa, mas está muito estranho isso, deixa eu voltar a ler de novo. E aí eu vi que eu estava disseminando fake news. Fog, eu sempre associei como desastre a acidentes provocados por neblina, mas pelo contrário, na verdade o fog, em 1950, eu acho, eu sei que é ou década de 50 ou década de 60, a Londres registrou 12 mil óbitos, porque era uma região de indústria muito forte e uma neblina concentrou o particulado da indústria num nível de densidade que as pessoas morreram em função daqueles materiais poluentes. Então, dentro da série histórica, até onde eu acompanho, é o único episódio relacionado a fog, termos de desastres e danos à saúde. Nós temos temperaturas extremas, extremo calor, extremo frio, desastres hidrológicos. Existe só o flood. Eu acho que eu decidi participar dessa mesa online, porque algumas coisas eu vou dizer, vocês vão querer me bater na saída, assim, sabe quando a gente briga no intervalo da escola para sair porrada? Porque, assim, na verdade, não existe enchente. Pronto, posso falar isso porque ninguém vai poder bater. Pode só desligar o computador e acabar a minha palestra. Na verdade, não existe enchente, existe só inundação, alagamento e enxurrada. Enchente é um coloquialismo que nós utilizamos para esse tipo de ocorrência de desastre. Fora do país, só se usa basicamente o flood. O que ocorreu na Espanha foi um flash flood, que seria o equivalente às nossas enxurradas. Então, ainda como desastre hidrológico, a gente tem os deslizamentos provocados por encharcamento de solo, ações de onda. Entrou, enfim, o desastre climatológico. O que é desastre climatológico? É seca, o derretimento das calotas polares, formação dos lagos glaciais e incêndios florestais. Então, toda vez que alguém estiver falando de desastre climático, lembrem, não existe desastre climático, existe desastre no contexto das mudanças climáticas. Desastre climatológico é seca e incêndio florestal, basicamente.
Ali nos desastres biológicos, a gente tem as epidemias, infestação de inseto, vamos lembrar a nuvem de gafanhoto de 2020. Bom, eu brinco que 2020 foi o capítulo do apocalipse, um anexo do apocalipse, porque tudo que pôde começar de errado começou em 2020. Gafanhoto, pandemia, acidentes com animais. Nós temos o desastre extraterrestre, que normalmente essa parte da palestra que eu quebro o gelo, assim, o pessoal já está triste, assim, e aí é o momento que o pessoal tem a oportunidade de falar que são os marcianos, mas na verdade desastres extraterrestres é meteoro, colisão de corpos celestes e clima espacial. Desastres tecnológicos ou provocados pelo homem são vazamento químico, colapso de estrutura, explosão, vazamento de gás, incêndio, envenenamento, radiação e vazamento de óleo. Tudo que nós somos muito bons em fazer. E a gente se empenha em fazer isso com alguma frequência. Vazamento de óleo, vamos lembrar que no segundo semestre de 2019, nós tínhamos óleos no litoral nordeste do Brasil, no litoral de São Paulo. Para concluir, acidentes de transporte. Bom, Trancoso, eu nem ouso falar de acidente aéreo, tá bom? Porque se eu falar assim, ó, tu me truca em 2 segundos. Mas a gente tem acidentes de transporte, acidente rodoviário, ferroviário e marítimo. O que eu vou apresentar já para encerrar a minha fala? Na verdade, eu vou apresentar um documento que eu recomendo que vocês tenham, que ele faz uma avaliação de tecnologias aplicadas aos desastres. E aí eu acho interessante, porque eu sou um cara que defendo muito que é o seguinte: a informação ela vai preceder, ela vai suceder a educação. Olha o que eu estou dizendo. A informação ela vai suceder a educação. Não adianta eu ter um satélite fantástico com IA aplicada dizendo assim, vai ter inundação. Recebo no WhatsApp, recebo no meu Vision Glass, enfim, qualquer coisa que vocês acham espetacular. Se ela não vier de uma educação sobre o que eu faço a partir daquela informação, não adiantou nada. As pessoas vão receber ou receberam a notificação no Vale do Taquari dizendo assim, evacuem. Ela vai pensar, para onde? Como? Fazer o quê? Não adianta só a informação. Então, vou passar rápido por algumas tecnologias. Então, esse documento, ele avaliou 30 inovações, ele foi publicado pela Universidade de Tóquio e algumas outras universidades no Japão. Uma das tecnologias que eles fizeram de avaliação foi a questão do uso de drones, e eles usaram algumas variáveis para fazer a avaliação, quanto a número de mortes, de pessoas afetadas, perdas econômicas, custo-efetividade, nível de aplicação, a questão do quanto é o environment friendly, ou seja, causa ou não impacto ambiental, e o quanto essa tecnologia causa mudança comportamental. Então, para drones, eles falam que não tem sido capaz de salvar vidas, o que ele pode trazer de benefício é transporte de alimentos, e aí ele coloca em termos de mudança comportamental, quando combinado com entretenimento, o drone pode ajudar na mudança de mentalidade, ou seja, visualização. Redes sociais, o que eu destaco em termos de tecnologia, eles falam que as redes sociais elas provocaram mudanças comportamentais drásticas e sistemáticas nos governos, bem como em vários intervenientes, só que as redes sociais, infelizmente, no contexto dos desastres, têm contribuído muito para a disseminação de notícia falsa. O radar Doppler, que, se eu não estiver errado, foi a aquisição do estado do Rio Grande do Sul. Essa tecnologia ela não é barata. Em termos de custo-efetividade, ele trata como um custo bastante dispendioso e necessita de um certo nível de financiamento externo para os países em desenvolvimento. Uma questão bem interessante, porque o satélite, a rede de satélites da Espanha, são altamente eficientes para prever ameaças, riscos meteorológicos entre 20 e 30 dias. E não foram capazes de subsidiar a decisão para que o governo alertasse naquele momento a população para evacuar as áreas de risco. Então, muitas vezes as autoridades políticas falam, nossa, nós compramos um satélite de 10 milhões. Adianta se a população não sabe o que fazer? Será que esse satélite ele é realmente preciso na forma como ele promete? Pode estar sendo feito um gasto absurdo nesse sentido. E uma tecnologia como captação da água da chuva, que eu achei interessante que esse documento trouxe, porque a gente pensa inovação
só como software e hardware, e talvez não seja. A gente tenha coisas menores ou tecnologias sociais que sejam muito mais custo-efetivas e tragam realmente mudanças. E aí, nesse caso, com relação à seca e à estiagem, custo-efetividade dessa captação, ele é extremamente econômico e uma técnica extremamente simples. Em termos de mudança comportamental, ele tem um nível de eficácia na mudança comportamental, no entanto, o principal desafio permanece a questão dessa captação nas áreas urbanas. E aí, para encerrar, o que eu provoco vocês pensarem assim, qual solução vocês pretendem deixar de legado? Esse ano eu tive a oportunidade de visitar a região de Pompeia. Todo mundo sabe de Vesúvio, ali em 79, só que tinha uma espécie de balneário Camboriú na época, que era essa região de Herculano, que ficava o pessoal mais rico. Tem coisas assim que a humanidade vai passando de ano e não vai mudando. Essa região de Herculano. E aí, quando houve a erupção do vulcão, prestem atenção nesses 3 elementos. Um militar, Plínio III, pegou embarcações e realizou evacuação. Um militar, Plínio, pegou embarcações e realizou evacuação. Preste atenção nessas 3 variáveis. 2023, bombeiros militares com embarcação realizando evacuação. Diante dessas 2 imagens, a minha pergunta que eu deixo para vocês para encerrar é o seguinte: o que a gente mudou de 79 para 2023? Numa das palestras que eu participei, a pessoa deu uma resposta maravilhosa. Ela falou assim: o que mudou foi a mudança do material do barco. E aí, com isso, eu encerro a minha fala. Peço desculpa por ter me estendido. E aí, fico aberto agora para as perguntas. Eu tenho perguntas para o Trancoso, tá, professora? Eu já quero entrar na fila. Eu também tenho lá para ti. Não passou tudo, tá no tempo. É muito bom escutar vocês. Ainda que, às vezes, as informações, elas nos deixam com o sentimento de será que tem ainda o que fazer? Né? Eu acho que as mudanças têm vindo anunciadas já há muito tempo, né? Não é de agora. Eu acho que o IPCC acho que foi criado em 1989, né? Em 1990, ele fez o primeiro relatório já anunciando e desde lá venham crescendo. IPCC, gente, é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC em inglês. Então, assim, a gente tem recebido anúncios desde sempre. Eu queria só dizer um dado aqui no Rafael que me assustou muito quando eu comecei a me aproximar mais desse tema. Acho que foi o IPCC que anunciou que de cada 10 pessoas no globo, 4 sofreram com aumento de temperatura nos últimos anos. A gente calcula a população do globo e separe a fato lá que eu tinha a regra de 3. É muita. Então, de cada 10 pessoas do globo, 4 sofreram com aumento. Isso é um dado muito assustador de que a gente tem que poder fazer alguma coisa. Então, aqui, ó, eu também teria algumas coisas para colocar, mas eu acho que vamos ver no chat e vocês responderem depois, se for caso, eu falo uma coisa. Como podemos aliar a engenharia de resiliência e a governança? Uma vez ou você posso ler uma? Assim, posso estar certo. Pergunta boa, né? Porque quando eu ouvi de uma palestra, assim, ó, é legal que resiliência é um tema abstrato e engenharia é algo concreto, então você consegue juntar o abstrato com o concreto, né? E aí esse questionamento sempre surge, né? Como que a gente utiliza engenharia de resiliência no dia a dia? Primeiro, e aí passando até no campo aqui do lado, né? A educação. Porque quando eu para eu estruturar uma operação resiliente, eu primeiro preciso pensar em novos conceitos. Porque esses conceitos que nós usamos hoje datam da Revolução Industrial, de um pensamento linear. Se eu continuo utilizando esses conceitos para trabalhar uma operação complexa, eu só estou colocando vinhos antigos em garrafas novas. Acaba não mudando nada. Só troca o modelo do barco. Exatamente, só troca o modelo do barco. Perfeito. Então, a gente passa primeiro por uma reeducação em relação a conceitos, tá? Mudar a lente através das quais a gente enxerga a operação. Segundo, as ferramentas que a gente utiliza também vão apontar o que a gente olha ali ou não. Explico.
se a gente tenta, e aqui trazendo até a fala do Abner, poxa, como é que a gente tem gente que pensa em planos, em fases, né? Se a gente pensa em, por exemplo, fazer uma análise usando um fluxograma, vamos montar um fluxograma para pensar em gestão de crise. Se tem uma coisa que não vai funcionar, é pensar a gestão de crise como um fluxograma, porque é extremamente dinâmico, não tem passo A, passo B, passo C. Uma hora vai ser um passo C antes, depois o passo J e vai voltar para o A de novo. Então, passa por uma mudança de conceitos. Então, a engenharia de resiliência traz conceitos novos para explicar uma realidade complexa. Só abrindo um parênteses, ela bebe muito da teoria da complexidade, tá? Por isso são conceitos novos. E passa também pela utilização de novas ferramentas. Trazendo a minha experiência, tá? Como consultoria, um dos principais hospitais aqui de Porto Alegre, eu vi em poucas semanas, e olha como, quando algo faz sentido para a operação, as pessoas utilizam. Quando algo não faz sentido, as pessoas não utilizam. Em poucas semanas, a equipe da emergência passou a explicar a operação com novos termos. E a partir do momento que passou a explicar a operação com novos termos, começaram a pensar em novas intervenções que não haviam sido feitas antes. E a operação mudou. Então, passa sim por essa área que o Abner traz, que é a área da educação. A gente precisa trabalhar esses conceitos novos aliados à governança. Então, quando a gente pensa na governança, que conceitos e ferramentas estão sendo utilizados hoje para a gestão de crise, para a prevenção e resposta a desastres? Será que são conceitos e ferramentas mais voltados para uma realidade complexa ou mais datados ali da Revolução Industrial? De Pompeia. De Pompeia. Aqui, muitos agradecimentos, né, por apresentar a teoria da resiliência, e sim, temos que despertar essa teoria na área da saúde, do Eduardo. A Fernanda agradece também, ela mora no Vale do Taquari e ela vivenciou, né, essa prática e o despreparo também. Mas também temos a possibilidade de aprendizado pelas vivências. É urgente, mas também contínua. Obrigada pelas explicações. A Ana Laura fala que é pesada essa analogia do carro acelerando em direção ao desfiladeiro, mas é a realidade que estamos vivenciando. A Raíssa espera que não. Lembram das fumaças que vieram da Amazônia. Depois, Daura fala da década de 50 em Londres. E o José Cláudio fala que cada vez mais trabalhar de forma coletiva. A residência não deixa de ser resiliente, a nossa residência, né, diante do individualismo e negacionismo que acontece hoje em dia. Também, bom, aqui, educação sempre foi e será a saída. Fala palestras incríveis e importantíssimas, e aqui só agradecimentos. Eu tenho uma pergunta para o Abner. Depois vamos ver aqui na plateia. Abner, tu trouxe ali o ponto, né, da situação das cenas vulcânicas aqui em Porto Alegre, né, pelo menos no sul do Brasil. E isso traz um ponto que a gente volta e meia conversa, que é a interdependência entre diferentes áreas da sociedade, onde a gente olha numa primeira análise, mas não tem nada relacionado, não tem vulcão aqui, né? Pergunto, só para explicar, o Abner é uma das pessoas que mais entende sobre esse assunto, cara. É um dos grandes especialistas assim, nessa temática. Pergunto, na tua experiência, está vendo em diversos locais, né? Não só aqui do Brasil, quanto do mundo, quando se fala em prevenção e resposta, essa ligação, essa interdependência entre, vou colocar aqui, entre diferentes desastres, porque cinza vulcânica, ok, pode afetar a aeronave, que pode cair, porque ela faz o motor da aeronave parar, que é outro tipo de desastre. Essa ligação, essa interdependência, ela é clara para os órgãos que trabalham hoje na prevenção e resposta a desastres, ou não? Ainda não chegou nesse nível de maturidade ainda. Ô, Trancoso, eu posso dizer sobre Sul, Brasil e Europa.
Não tem noção sobre essa. Eu vou trazer 2 pontos. Primeiro, a volatilidade dos desastres. Vamos mesmo observar que durante as inundações em Porto Alegre, as equipes foram com embarcações na região do Maitá para salvar as pessoas, de repente teve um poço que explodiu. Isso, assim, é um nível de volatilidade que, se o pessoal tivesse seguindo o Trancoso, exclusivamente o fluxo que eles desenharam, ninguém desenhou na parte do fluxo parar uma operação para poder atender um outro desastre que tem, assim, um nível de complexidade perpendicular. É outra forma de responder aquele desastre. Existe uma dificuldade gritante dos serviços de emergência atuar em rede. Aquilo que tu trabalhou, tu sabe o quanto eu sou entusiasta. Hoje eu estou escrevendo sobre isso, eu estou estudando Santa Maria, a RAS de Santa Maria, a Rede de Atenção à Saúde, em 2 contextos, o da pandemia e o do incêndio da Kiss, porque até hoje o único, se alguém me fala assim, qual é o plano que realmente eu observei, tem evidências de que consegue dar conta da complexidade e volatilidade dos desastres, é a construção de redes. São essas UBAs, as unidades básicas de adaptação, que vão conseguir promover uma adaptação sustentada, né? Olha aí outra coisa, eu estudei, hein? Mas brincadeiras à parte, pessoal, só para vocês entenderem o que é isso, vamos observar. Se nós tivéssemos uma resposta do sistema de saúde sem rede, no momento que nós tivemos aqui em Santa Maria e a USM já não tinha mais leito para receber os pacientes, pessoas iriam morrer sem atendimento, tudo bem? Só que como a nossa rede, como o sistema de saúde é formado em rede, no momento que saturou a capacidade do Hospital de Santa Maria, o que a gente fez? A gente distribuiu para a rede de urgência e emergência. Quais são as referências para Santa Maria? Porto Alegre. Aí vieram pacientes para o HPS e para o Clínicas. E aí a gente conseguiu que pessoas não morressem por falta de atendimento por causa dessa rede que se reorganizou e se adaptou para receber as pessoas. Então, assim, Trancoso, e até na área da saúde, tá? Eu acho que a saúde não vê dessa forma ainda, e aí já é a minha pergunta para ti, o Ministério da Saúde tem organizado os vídeos de desastres e tem proposto para eles construir um plano de resposta da saúde em desastre baseado em fase, em operação linear. Assim, olha, Trancoso, eu que não sou especialista em engenharia de resiliência, já me joguei no chão e comecei a chorar, fico imaginando tu vendo algo nesse sentido. E aí eu queria também te ouvir um pouco, assim, sobre o que tu pensa quando se constrói planos, principalmente na área da saúde, em que literalmente eles desenham assim, na fase pré-crise, o que tu faz? Na fase vermelha, que é a crise. Na fase pós-crise. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, gente, desses anos, de tudo que eles já passaram de desastre, será que eles ainda não aprenderam que esse modelo não dá certo? Queria também te ouvir um pouco. Eu posso passar. A Adriana tem pessoal aqui assistindo que também quer fazer pergunta. Então, eu vou passar aqui, depois daí o Rafael responde para ti, você não vai passar uma Eu chamo ele para uma cerveja, professora, e aí ele me responde isso. Eu gostaria de estar nessa cerveja. Isso. Se vai falar aqui? Acho que sim, para garantir que eu pessoal. Então, Itamar Santos, Conselheiro Estadual de Saúde, segmento usuários. Essa última fala do Wagner, ela é bem impactante, né? É muito difícil, né, para a gente que entende de alguma coisa, falar daquela coisa e não ser ouvido. Tá? Porque tem um caminho tortuoso entre o saber de vocês dois e a execução governamental. Essa questão das fases, né, eu fui em 2 ou 3 oficinas no Ministério sobre a oficina para fazer os planos de contingência. A grande maioria desses
municípios mais afetados não tem, nem linear, nem tortuosa. Tá? Não tem, simplesmente não tem. Eles sobreviveram porque a raça humana é resiliente, se adapta imediatamente ao fato acontecido. Só para a gente ter uma ideia, Estrela, a história é que tem 3 ilhas em Estrela. Tá? Então, sem comunicação entre elas. Então, como que as pessoas se salvaram é coisa de energias positivas que estavam naquela área. E aí, o que mais me impactou nisso é a falta de comunicação e informação. Porque todos os institutos meteorológicos do Rio Grande do Sul diziam o que aconteceu. Tá? Diziam o que aconteceu. Falta de informação prévia, a princípio, para a gente que é usuário, não aconteceu. Todo mundo sabia que iria chover em algum momento. Tá? E de que essa precipitação ia acontecer naquele local. E antes disso também já teve 2 outras. Tá? E nada foi feito nas 2 outras, porque o dinheiro posto foi água abaixo do gol. Então não entrou a questão da resistência. Então, assim, ó, o que me deixa mais indignado é isso. Nós temos, enquanto sociedade, enquanto academia, enquanto ciência, ensinamentos para isso. Então, como que a gente trabalha o saber, socializa o saber de vocês, para que o governante faça aplique esse saber? Porque até hoje, nós estamos há 180 dias do último evento, mais de 180 dias, não tem nenhuma notícia de casa construída. E qual é o modelo dessa casa e aonde que essa casa vai ser construída. Então, em tese, todas essas pessoas que foram atingidas estão morando debaixo da ponte, em locais que ainda não tem ponte. Então, elas estão... Então, como que a gente... Qual é que é a tecnologia de comunicação e informação durante o evento? Nós não temos internet, nós não temos luz. Como que a gente cria? Aonde que está é o satélite? Aí nós vamos lá para a Espanha e o satélite não funcionou. Então, essa é uma das questões. E a outra questão é isso que eu falei agora. Como que aplica, né? Qual é o modelo? O que nós temos que ter uma ação educacional mínima. Tá? Outro fato que eles apontaram lá nas cidades essas. Eles mapearam a cidade por nível do rio. A rua tal, 34 metros. A rua Y, 40 metros. Então, eles já criaram uma estratégia de, pelo menos, saber aonde que vai acontecer, né, se chover tantos dias, e eles conseguiram organizar isso na cidade por tempo. Tá? Uau, 5º dia teve tantos metros. Entende? Isso é um sinal de que na próxima se repete ou não se repete. Tá? Então, essa nem bem uma pergunta, mas mais a indignação, porque o conhecimento de vocês, no meu modo de ver, tem que ser socializado e pressionado para ser executado. Obrigado pelo comentário. Eu vou aproveitar também e responder a pergunta do lado que estão relacionados. Tá? Em relação à estruturação, protocolos em fases, tá? Sou contra ou sou a favor? Depende. Tá? Por que depende? Porque quando a gente fala de a gente consegue identificar, por exemplo, dentro de uma operação qualquer que seja, e a gente começa a ver que essa operação ela tem características mais lineares. E dentro de uma gestão, a gente tem operações lineares, que a gente olha que não varia muito, não tem uma variabilidade grande, tem uma previsibilidade muito alta em relação a um trecho da operação que seja. Você adota, sim, uma postura mais linear, não tem problema nenhum nisso. Assim como eu falo para as pessoas, não adianta levar a engenharia de resiliência para uma linha de produção.
Porque é uma operação linear, a engenharia de resiliência não é para uma operação linear, é para uma operação complexa. Qual que é o ponto aqui, e pegando esse gancho, tá? É identificar o que a gente tem de linear e o que a gente tem de complexo. Quais aspectos da operação de uma gestão de crise, tanto da parte pré, durante e pós, não variam tanto. Olha, isso aqui é muito... A gente consegue montar umas etapas aqui que a gente, 99% das vezes, a gente consegue seguir. Ótimo. Para isso, tu consegue montar um fluxograma, consegue estruturar e faz. Ok. Agora, identificou que determinada parte da operação ela é mais complexa, não adianta tentar estruturar de uma forma linear. Então, não é que um é bom, outro é ruim, não é isso. É saber onde e como estruturar isso. Para quem é mais linear, falando de forma mais técnica, para quem é mais linear, eu consigo escrever protocolos, procedimentos que são orientados para a tarefa. A gente fala task-oriented. Agora, quando é algo mais complexo, já é goal-oriented, é para o objetivo. Porque o meio aqui ele vai ser adaptável. Né? Em relação a essa socialização do conhecimento, iniciativas como essa são um caminho. Né? Poder falar para um público sobre áreas da ciência, como engenharia de resiliência, poder trazer pessoas como a Abner, que tem um conhecimento profundo em gestão de desastres, é um passo para que esse conhecimento ele seja socializado. E assim, mas eu também não tenho essa resposta, talvez o Abner tenha. Tá, e como é que a gente vai além disso? E eu vou ser bem eu estava conversando com a professora Isabel agora há pouco, que quando eu abri a minha empresa, e aí tem uma experiência minha, e eu fui de forma mais acadêmica, meus clientes olharam e falaram, não, eu não quero. Era muito acadêmico. Então eu precisei traduzir vocabulário acadêmico, porque quando você chega para o governante e fala, olha, a gente precisa atuar de tal maneira, o que o governante, o que o diretor de algum lugar ele espera? Ele espera que o especialista, um Abner, um Rafael, realmente pegue pela mão e olha, a gente precisa fazer isso aqui. Como é que faz isso? A gente faz dessa forma e dessa forma. Por quê? Porque o governante, o diretor, que seja, já tem a rotina extremamente cheia para pensar de uma forma mais acadêmica, onde a gente tenta, de forma abstrata, né, meios para... Não, ele precisa de uma resposta mais concreta, mais direta. Então, acho que um caminho, de novo também, é essa tradução acadêmica. Essa linguagem para ser realmente mais aplicável. Você pega o Abner ele é pesquisador, mas ele também é um consultor. Então, ele está de Santa Maria e ele diz, olha, tem que fazer isso, e a gente vai fazer dessa forma e dessa forma. Se tentar para conversar com o Abner sobre o aporte teórico que ele tem por trás, ele com certeza vai explicar, trazer 20 mil referências. Mas não é o momento ali. Ele chegar e falar, olha, isso. E, minha opinião, é isso que falta para uma operacionalização maior. A partir do momento que eu virei a chave também de pesquisador para consultor, nossa, as coisas no hospital aí foram de forma meteórica. Foi muito, muito mais rápido do que trabalhar de forma mais abstrata, porque eles param o tempo da rotina deles e falam assim, Rafael, o que a gente tem que fazer? Me fala. O que a gente tem que fazer? Me fala. É isso. Ótimo. Então, o que tu precisa? Eu preciso disso. Ótimo. Encontrou um método do administrador, do executor. Exatamente. E aí essa conversa, às vezes, e por isso que demora, às vezes, chegar no meio acadêmico para a prática. Muito pesquisador, ele ainda trabalha e precisa da pesquisa. Não sou contra, pelo amor de Deus. Mas são objetivos distintos. Para o Abner conseguir trabalhar de forma robusta, ele precisou passar pela academia. Ele precisou desse conhecimento teórico que ele não leva de forma explícita para frente. Ele faz essa tradução e operacionaliza. Bem, deixa contigo aí para complementar. Só deixa eu finalizar aqui. É uma coisa, só a última que tem a ver com o que vocês estão falando, que é uma pergunta do Germano. Gostaria de perguntar se vocês acreditam que hoje
A ciência já evoluiu bastante na compreensão das vulnerabilidades e em como mitigar os danos dos desastres, e se o que falta, na verdade, é as instituições acompanharem o desenvolvimento científico. E aí a gente finaliza. Contigo, Abner. Tá, então eu já vou. Sabe aquela. Quando a gente está no Instagram, vê uma tarja dizendo sobre conteúdo sensível? Então, assim, eu já vou prepará-los. Eu sou um cara extremamente pessimista, tá bom? Então, já estou deixando brifado. Eu concordo em gênero, número e graus o que o Trancoso trouxe no relato sobre essa ponte da academia para quem está na realidade. Só que eu, Abner, vou fazer algumas declarações que talvez eu possa encontrar pessoas que não compartilhem dessa ideia que está ouvindo, poderá vir ouvir. Primeiro, nós precisamos de dinheiro. Parece absurdo o que eu estou dizendo, né? Tá parecendo um mercantilista que eu estou dizendo. Não, não se faz ciência sem dinheiro, não se faz empreendedorismo sem dinheiro. Eu e Trancoso, assim, ó, eu posso falar por mim, depois se Trancoso quiser complementar. Eu comecei uma startup, eu trabalhei por 3 anos pro bono para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu segurei por 6 anos uma empresa faturando negativo, para poder construir uma solução. E aí, quando eles vão demandar, o que eles fazem? Gastam 7 milhões numa consultoria na Alemanha para falar o que Isso é qualquer um grupo de absurdo, é um pesquisa, dos absurdos. falar o que qualquer grupo de pesquisa da URGS falaria. 7 milhões. 7 milhões. Aí, eu estou sabendo que vai ocorrer um festival de inovação no ano que vem, que decidiu trazer um cara que planejou as áreas inundáveis em Nova York. Parabéns. Tem que trazer de fora, porque não tem ninguém bom aqui dentro, né? Não tem nenhum, assim, pesquisador top aqui, não tem nenhuma empresa top aqui. Assim, como é que a gente quer promover a construção de conhecimentos ou a transformação desse conhecimento em prática se a gente gasta com estrangeiro? E eu não estou dizendo que eles não sejam bons, tudo bem, mas se tu tem um dinheiro limitado, por que tu não coloca aqui? O Rio Grande do Sul tem as melhores universidades, tem o melhor ensino superior do Brasil. Não deixa para trás para ninguém. Olha, gente, eu não estou mentindo que o Trancoso está trabalhando em termos de engenharia de resiliência. Eu que trabalho com desastre, na minha opinião, e olha que eu já vi muita coisa, é o que tem de melhor. E aí a gente vai deixar o Trancoso, o Abner da Rolfo se fudendo para tentar pegar um contrato de migalhas para poder se manter, enquanto eu pego o dinheiro e vou jogando aos montes para a consultoria estrangeira. Então, assim, desculpa a maneira como eu falei, pessoal, mas assim, enquanto a gente não pegar o dinheiro e acreditar em investir em quem está aqui, olha, não vai para frente as coisas, tá bom? Não vai para frente. Isso é um ponto que eu quero trazer. Um outro ponto de reflexão que eu quero deixar claro sobre as reconstruções. Reconstrução, pessoal, embora a gente tenha expectativa, ela não é do dia para a noite, tá bom? Eu tive a oportunidade de visitar uma região na Itália que sofreu com terremoto em L'Aquila. 15 anos depois, eles ainda estavam reconstruindo a cidade. E ali houve de um tudo, tá? Lá houve corrupção. E quando ocorreu esse terremoto de L'Aquila, o Silvio Berlusconi, ele chamou o encontro do G7 para ocorrer, para eles se reunirem na região destruída para chamar a atenção das lideranças mundiais para colocar dinheiro lá. Entrou, não foi poucos milhões de euros, entraram muitos milhões. E 15 anos depois, eles ainda estão em reconstrução. O que eu estou querendo dizer? Embora desejável, reconstrução não é algo que é feito em curto intervalo de tempo, infelizmente. Então, eu quero só trazer esses elementos e peço desculpa por não estar no óbvio para algumas questões, mas eu realmente eu sou um cara que, embora seja um acadêmico, eu também sou um cara pragmático. No final do mês, eu, tu, vocês que estão aí, todo mundo tem boleto para pagar. Para a gente poder entregar essas boas soluções, a gente precisa que o dinheiro entre. Aí, o que me ocorre? Eu estava com água até no peito, ajudando a fazer resgate de pessoas
recebo no celular a pessoa me mandando um edital que havia disponibilidade de dinheiro para soluções de prevenção de desastre. Eu gosto da pessoa, por isso que eu não xinguei ela, que eu falei assim, não é agora que eu preciso dessa solução, eu precisava antes. Porque durante o desastre tem que executar a solução, não tem que ficar criando solução. E aí, sabe o que ocorreu? Grupos de desenvolvedores desenvolveram 60 softwares. 60 softwares. Por que não se juntaram para desenvolver uma única solução? É que nesse momento todo mundo quer protagonismo. Todo mundo. Pedro Scooby veio aqui, fez aquela voltinha dele na lancha, voltou para o Rio de Janeiro e falou que pegou leptospirose. Ele acha que ele foi o único? Ele acha que foi a única pessoa que ficou doente em função disso? O Trancoso trouxe o relato dele, da onde ele dormiu. Bom, se cada um que atuou aqui recordar, estava todo mundo ali se matando, mas nós temos o compromisso de 365 dias no ano, estamos envolvidos nesse tema, estamos comprometidos nesse tema. Mas a gente não vai sobreviver se não tiver financiamento. Hoje está tendo edital da FAPEGS, edital daqui, mas vamos falar o português, claro, e eu já sou macaco velho nesse tema. Se ano que vem, no cenário de nós não tivermos desastre nessa magnitude, vai desaparecer a atenção, vai desaparecer o dinheiro e vai desaparecer o empenho político. Desculpa o pessimismo, pessoal. Trancoso, fala alguma coisa legal aí para fechar bem. Choque de realidade. O Adam me falou é total realidade. Até porque a gente já participou de muito gabinete de crise, né, Abner? E a gente sabe o quão verdade isso é. Vai falar mais alguma coisa? Professora, eu novamente agradeço a oportunidade, é muito bom também ouvir o Trancoso, mas assim, eu só lamento que o dinheiro, existe uma distopia do dinheiro no desastre, porque a gente faz vaquinha, a gente faz doação, a gente tira recurso federal para reparar danos. A gente não tem o mesmo empenho de fazer vaquinha, a gente não tem o mesmo empenho de fazer aquelas filas de carro para fazer preparação ou prevenção de danos. Vocês entendem isso? A gente se sente à vontade de dar 100 e poucos milhões para o Badim. Eu não tenho nada contra o Badim, tá, pessoal? Mas entregar para um comediante a decisão de onde aplicar esse dinheiro. E a gente tem soluções fantásticas, a gente tem... gostando ou não, gente, o melhor lugar para pôr dinheiro é no fundo da Defesa Civil. O Ministério Público pode acessar a qualquer momento, aquilo pode ser monitorado. Não adianta. A gente está colocando dinheiro no lugar errado. No momento que a gente colocar dinheiro na prevenção, e não só para editais, mas colocar dinheiro sistematicamente, porque aí eu pergunto para vocês, depois que sair, por exemplo, esse edital da FAPEGS, que está dando 30 e poucos milhões, vai vir o que depois para sustentar os negócios de impacto social, de resposta a desastre? Desculpa, mas a empresa vive de financiamento? Não adianta. Eu concordo contigo, parece que tem uma coisa oportunista, né? A gente estava conversando, eu e o Rafael, antes de começar a minha linha, de repente descobrimos desastres, e daí abrem editais, e, e a continuidade disso. E concretamente, como é que isso vai reverter para a população? Eu não sei se alguém aqui tem mais alguma pergunta. Eu só queria dizer que eu compartilho com a opinião dele, né, de Rafael Pozo, de que tem que traduzir para os gestores a questão acadêmica. Eu venho da academia, né, tenho mestrado em psicologia, doutorado em psiquiatria, e vim de paraquedas parar por um concurso dentro do serviço público. Então, eu tive que aprender todo o processo, como é que era o serviço público, para saber no que o que eu fazia lá na academia podia ajudar aqui. E muitas vezes eu até cheguei a querer falar e a gente não consegue muito ser ouvido, né? Até as pratas da casa, que nem o que está falando, o dinheiro, por que não investem aqui, né? E mesmo o próprio Estado, ele tem um monte de gente, como por exemplo aqui na escola, e outros, né, que podem ajudar.
e acaba não se usando o conhecimento, mas é porque é difícil, porque daí eu vi que também, enquanto eu pesquisava academicamente, eu não estava entendendo como é que o serviço, o que eles queriam, o que eles precisavam, tu entendeu? E às vezes daí se pesquisa até coisas que não vou dizer que não são relevantes, mas assim que não se traduzem, como vocês estão falando, em ações práticas. Então, essa comunicação academia com os serviços e serviços públicos ou privados é muito importante se trabalhar nessa comunicação. Concordo? E essa não é uma vontade dos gestores, não é. São realidades distintas. E por isso que precisa dessa tradução. Se eu chego em um hospital e eu começo, estou falando de hospital, mas poderia ser plataforma de petróleo, igual já embarquei na parte da aviação. Se eu chego com um vocabulário acadêmico que eu vou demandar um tempo do gestor para ele compreender, pensar de forma abstrata, ele tem outras coisas para fazer. No final do dia, ele é cobrado pela direção dele os números verdes no painel, no dashboard. Então, assim, como que a academia ela pode traduzir isso? E hoje eu já não acho que é uma questão do pesquisador traduzir isso. Era o que a gente estava conversando agora há pouco, né, professora? O pesquisador ele tem que fazer aquela pesquisa básica, ele é do meio acadêmico, tá? Você precisa ter aquelas pessoas, o Abner, como eu, que tem um pé na academia, mas também tem um pé na sociedade, ali na linha de frente, para compreender o que está sendo trabalhado de forma acadêmica e traduzir, sim, fazendo algumas vezes alguns sacrifícios analíticos que a gente sabe pelo conhecimento que, tá, eu posso mudar esse termo aqui, que eu não vou comprometer a análise como um todo. Então, determinados sacrifícios analíticos, eles às vezes precisam ser feitos para ter um resultado na ponta. Mas saber o quanto a gente consegue sacrificar, a gente só consegue se a gente também tiver um pé na academia. Do contrário, a gente vai prejudicar a implementação de alguma estratégia. Posso dar um pitaco bem rápido sobre esse tema? Oi, Não, uma coisa que eu, pelo menos, sempre tive muito claro desde o começo da startup é que é o seguinte, tudo, a palavra é essa, tudo o que eu falo, eu tenho referência atrás. Por que isso? Não é questão só de uma responsabilidade, de uma questão acadêmica. Eu tenho isso por uma responsabilidade, porque tudo que eu falo sempre se traduz como uma orientação para as pessoas. Agora, imagina se eu for dar uma orientação que não esteja baseado em evidências. Pode não ser evidência, ela pode sempre ser questionada por uma maior investigação. Mas eu sempre falo, e tudo que eu falo pela startup, vocês podem ver até na apresentação, sempre vai tudo muito acompanhado de referência. Por quê? Porque eu não posso tirar da cartola, eu acho que para fugir do incêndio tu tem que sair pulando. Não, qual que é a evidência científica, qual que é o procedimento que recomenda essa situação? Então, é baseado nisso. Então, eu, Abner, vejo muito disso. E sobre essa questão de tradução, eu fico sempre me questionando muito o porquê e o que nos leva a pagar, por exemplo, 7.000 num iPhone. As pessoas se endividam por iPhone, as pessoas fazem fila por um iPhone. E eu, de verdade, espero um dia as pessoas fazerem fila para participar de um treinamento de desastre. Espero um dia as pessoas não acharem que 7.000 é muito para pagar por um treinamento. Sabe por quê? Porque tu pegaria esse mesmo 7.000 para tentar ressuscitar um familiar teu se ele morresse num desastre. Tu não veria 7.000, tu pegaria todo o dinheiro na tua conta bancária para trazer de volta a pessoa que morreu no desastre. Então, por que a gente tem essa distopia em termos de engajamento e envolvimento no desastre? Eu brinco dizendo que todo mundo se envolve no desastre, o problema é que se envolve errado na fase do desastre. E aí eu, como empreendedor, sempre busco, na verdade, saber como é que eu posso ativar, mesmo que artificialmente, essa parte no cérebro que faz com que as pessoas se engajem durante o desastre. Se eu conseguir fazer com que essa parte eu consiga estimular antes do desastre, eu estou feito. Mas até agora eu não consegui isso, não.
Abner, eu acho que esse é o desafio, né? Nós estávamos conversando, eu e o Rafael, antes, porque com tudo que aconteceu ano passado, esse ano, de inundações, então não vou mais chamar de que a gente aprende hoje, parece que as pessoas vivem como se não houvesse amanhã, né? Se já passou, agora na próxima a gente vai saber enfrentar as desafios, e não é verdade. Né? Cada vez mais esses eventos extremos estão acontecendo com mais frequência, mais intensos, então, assim, não dá para ter um planejamento linear, não dá para achar a priori, arrogantemente, que a gente sabe o que vai fazer, mas tem evidências que mostram caminhos possíveis. Eu queria encerrar por aí essa mesa. Tem o que fazer. Os dois convidados disseram que tem o que fazer. Nós temos que, daí, fazer essa articulação intersetorial, interdisciplinar, sociedade civil, governo, academia, para que realmente tenha uma articulação e dê materialidade que está se estudando. E, assim, Abner, eu também desejo que um dia as pessoas se deem conta da CPI, espero que não seja tão longe isso, né? Que talvez para esses eventos todos a gente comece a se apropriar mais da importância de saber lidar com esses eventos. Tá? Porque o que a gente tem visto, por exemplo, que a gente viu aqui na inundação em Porto Alegre, a polícia passando, avisando que a água ia chegar, e as pessoas seguiam trabalhando, seguiam caminhando na rua. Então, assim, eu não sei o que é isso, é uma alienação tão grande, uma falta de crença, eu acho que aí entra a educação, de poder trabalhar com... Não há resiliência humana, né? As pessoas continuaram caminhando porque elas teriam que buscar a sua subsistência. Não tem uma compreensão da sociedade no total que tem que parar de fazer o que estava fazendo. Nós estamos numa crise climática que modos de trabalhar vai mudar. Nós estamos falando de cheia e a seca. 44 graus o cara fazendo asfalto. É verdade. Entende? Nós vamos ter que mudar, enquanto sociedade, o modo de produção. Entende? O horário não vai ser mais o mesmo que a gente está... Ontem o professor Francisco, né, falou que a gente está em risco de extinção da raça humana com essas mudanças climáticas. Sim. E a maioria das pessoas não está se dando conta. Tem gente mais pessimista que tu, viu, Wagner? Sim, Na verdade, eu não pude botar tudo para fora, senão vocês iam sair chorando dessa aula. Eu visitei uma... Não, só para amarrar. Eu visitei uma região na Itália, uma comuna chamada Craco. Vocês depois podem colocar. Eu fui visitar ela porque foi uma cidade que toda a cidade precisou ser abandonada em função de séries de desastres. Foram 3 desastres. E quando eu fiz o vídeo, eu tratei sobre o conceito de risco existencial. Mas assim, achei que fosse um negócio longe. Bom, o que aconteceu em Eldorado do Sul? A cidade completamente afetada. Então, assim, eu acho que de vez em quando não é nem a questão das pessoas não saberem. Em algum momento eu desconfio que há um desejo voluntário das pessoas não quererem abordar esse tema, porque a gente está falando do fim dessa forma de vida que nos é confortável. Vamos falar o português, claro. Alguém quer trocar? Não quer trocar, ninguém quer. A Greta, por exemplo, virou e foi para uma COP de barco, porque ela não queria gastar dióxido de carbono. Eu dei parabéns para a Greta, ela acha que a partir desse momento todo mundo vai andar de barco para a gente parar de emitir dióxido de carbono pelo avião. As coisas também não são dessa forma, soluções elas têm que ser viáveis. Por exemplo, como é que a gente vai alimentar 6 bilhões de pessoas? A gente hoje não consegue fazer escala em agrofloresta, só que a gente só vai desenvolver tecnologia em agrofloresta se entrar dinheiro. Assim, ai, Trancoso, vai, manda uma coisa boa aí, porque tá difícil aqui. Tem coisa boa. Ele está aqui com você, conversando sobre isso. Eu acho que sem dourar a pílula, o nosso compromisso é a gente poder discutir seriamente com rigor o que está acontecendo, mas também um compromisso de apontar alguns possíveis. Se vão acontecer ou não, a gente não sabe. Porque também, assim, se a gente for muito catastrófico, e eu
A semana passada eu participei de um evento na UFI, tinha um palestrante que era catastrófico. Não tem saída, inclusive dava de não. Mas, enfim, eu acho que o compromisso da academia é mostrar o que está acontecendo, é evidências, isso que tu falaste, mas a gente tem que pensar os possíveis. Tem coisas que não dá mais para voltar para trás. Mas tudo que se estava falando aqui também é possível fazer completamente, essa articulação com o poder, né, público. A dificuldade vai ser, eu acho que aí está uma grande dificuldade. Isso é possível. Então, eu acho que a gente pode encerrar, assim, dando, eu acho que o valor para a seriedade, porque foi discutida aqui hoje esse tema, ele não se esgota aqui, mas a gente está vendo assim, o quanto tem possibilidade de seguir aprofundando, mas também com possibilidades de enfrentamento. Sim, tem que ter investimento no governo em pesquisa, e tem que ter investimento no materializar da concretude dos resultados das pesquisas, que era isso que o colega o Itamar estava trazendo. Então, assim, bom, eu vou passar o microfone, o Silvano vai encerrar. Eu queria, Abner, maravilhoso, sempre. Rafael, estamos nos encontrando aqui, agora eu já, como eu agora está no meu radar. Né? Um abraço para vocês, a Silvana vai encerrar. E daí eu queria que a gente pudesse abrir a câmera do Abner para ele ficar e a gente fazer uma mesa com ele, uma foto, desculpa, com ele. Ana, consegue? Neste momento, damos por encerrada a parte da manhã e informamos que retornaríamos pontualmente às 14. Continuem nos acompanhando.